Torcedor do Flamengo, eu quero abrir esse vídeo fazendo uma pergunta pra você. Sabe o Danilo, volante da seleção brasileira, do Botafogo, que estava sendo especulado no Flamengo já no começo da temporada e que é prometido que nesse meio do ano talvez o Flamengo faça uma proposta, seja um dos fortes candidatos à chegada do volante no clube? É muito difícil disso acontecer, tá? É muito difícil disso acontecer. Eu tenho aqui uma informação que inclusive já é pública, tá no site do portal Fogão.net, né, que é um site de notícias para a torcida do Botafogo, que afirma que o Danilo não tem propostas. Ou seja, acabou-se a era da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, e o Danilo, até agora, jogador que esteve em campo contra a Noruega, participou ali dos minutos finais, inclusive entrou muito mal no jogo, tá? É um jogador que teve muita pouca minutagem nessa Copa do Mundo, esperava mais destaque do Danilo, acabou que ele jogou muito pouco em termos de minutagem na seleção brasileira, mas ao que tudo indica, ele já tem data de retorno para o Botafogo. Com isso, ele já tem um cronograma a ser reintegrado no elenco e se não houver nenhuma reviravolta, ele vai tocar a vida dele no clube alvinegro. O que acontece é o seguinte, antes de qualquer coisa, rapaziada, vou pedir que ajuda para vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreva no meu canal, porque eu sou o Gabriel, todo dia eu falo de futebol aqui com vocês. Rumo aos 2.000 inscritos, conto demais com a sua ajuda é fundamental no crescimento no YouTube. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no meu canal, bora para a notícia. Amigos, tem uma notícia aqui para falar com vocês, vejam só. Após a eliminação do Brasil na Copa, Danilo deve ganhar dias de folga antes de voltar ao Botafogo. Volante não teve propostas, isso é muito importante da gente dizer. A matéria foi divulgada no final do dia 5 de julho, ou seja, no final da noite, em que a seleção brasileira foi eliminada para a Noruega. Jogo melancólico da seleção, diga-se de passagem, tá? Fazendo uma rápida leitura aqui com vocês, a matéria diz o seguinte: a Copa do Mundo acabou oficialmente para o Danilo, não só para o Danilo, né, mas com a derrota da seleção brasileira por 2-1 para a Noruega nas oitavas de final. O Botafogo ainda aguarda sinalização da CBF de quando o atleta será liberado, informa ao canal Anderson Mota. Danilo deve ganhar dias de folga antes de se reapresentar ao Botafogo, com o qual tem longo contrato. Aqui os botafoguenses estão deixando claro que, pelo menos nesse primeiro momento, o Danilo deve seguir o contrato, o vínculo que ele tem com o Botafogo. Vale lembrar que o Danilo é um dos jogadores mais cotados para serem negociados, porque o Botafogo está em situação delicadíssima internamente. Recentemente nós vimos o John Textor ser afastado em definitivo da SAF do clube. O Botafogo está tomando transfer ban praticamente toda hora. Eu acho que é o recordista de transfer ban nesse ano disparado. E é um clube que não tem dinheiro. Precisa fazer bons negócios para entrar dinheiro e assim o fluxo do caixa do time melhorar. O Botafogo conseguir quitar dívidas, pagar salários e vencimentos de seus jogadores, e o Danilo é um ativo muito valioso para o Botafogo fazer aquela grana, né? Para encerrar a matéria aqui, ele diz o seguinte: o volante ainda não tem proposta oficiais de outros clubes, mas há expectativas de ofertas do exterior. Uma saída para o mercado brasileiro é considerada remota, embora a possibilidade não seja descartada. Isso significa que a possibilidade do Danilo jogar pelo Flamengo ou pelo Palmeiras existe, porém é muito baixa. E de acordo com o que a gente tem visto de movimento no Flamengo, é muito improvável que o Flamengo tire o escorpião do bolso e faça um grande investimento nesse meio do ano. Pelo menos não na posição que o Danilo joga. Vale lembrar que no começo do ano, o Flamengo trouxe o Paquetá, que inclusive era o titular, foi o titular da seleção brasileira na posição que o Danilo joga. Então, ao meu ver, não faz sentido o Flamengo hoje trazer o Danilo, sabendo que no meio campo do Flamengo tem o próprio Jorginho, tem o Arrascaeta, tem outros jogadores ali, o Eric Pulgar, que é mais marcador, né? Mas é um meio campista importante. O próprio Everton Araújo, que mandou muito bem quando foi escalado como titular. E fora os outros ali do meio pra frente, né? Carrascal, que é reserva, você tem Samuel Dino, que joga aberto, enfim. O Flamengo tem um meio campo povoado. E de acordo, né, com o que a gente vê na imprensa, o Danilo ele é estimado em torno de 25 milhões de euros. Talvez um pouco mais, um pouco menos, vai depender ali do poder de negociação do seu provável novo clube. Mas, ao que tudo indica, o Danilo não vem para o Flamengo. Não há propostas, não há movimento de que isso vá acontecer, não há conversas. O Flamengo, claro, tem interesse, monitora, observa, mas não deu esse passo. Curiosamente, o Palmeiras também ainda não deu. Vale lembrar que a janela do meio do ano ela abre, né, oficialmente no dia 19, então a gente pode ver alguns clubes já preparando o terreno, outros não. Enfim, é um investimento muito alto, tá? Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, apesar de serem dois dos clubes mais ricos do país, não estão jogando dinheiro assim a esmo, né? Não quer dizer que só por eles terem muito dinheiro que eles vão gastar tudo a esmo, assim. É muito provável que o Danilo receba ofertas do exterior, ainda não aconteceu, mas é um jogador que tem mercado no futebol europeu, jogou recentemente na Premier League,
Pode ter mercado em outras ligas, de repente, numa liga menor, né? É um jogador que jogou a Copa do Mundo, apesar de não ter se destacado tanto, não ter feito gol, não ter sido titular. É um jogador que foi visto nesse Mundial, então talvez algum outro clube do futebol europeu, futebol saudita, norte-americano, enfim, alguma equipe aí pode estar de fato interessada no Danilo, que realmente é muito bom. Ao meu ver, antes da pausa para a Copa do Mundo, era o melhor meio-campista do futebol brasileiro, inclusive são um dos artilheiros do Brasileirão. Mas, ao que tudo indica, né, o Botafogo vai ter esse pepino pela frente. Será que o Botafogo vai negociar esse jogador e conseguir uma baita grana? Ou vão manter ele pela qualidade técnica, para o Botafogo não perder poder, né, no seu elenco, não começar a olhar para a zona de rebaixamento, olhar para disputas que antes o Botafogo não via, mas tendo que, de alguma maneira, achar outras alternativas para fazer dinheiro. Eu acho que o Danilo vai ser negociado, não acho que vai ser uma negociação fácil, e eu acho que o Botafogo vai fazer de tudo para ele ir para o exterior, porque se você juntar A mais B, você vai entender que o Botafogo não precisa vender mais jogadores para o Palmeiras. O Botafogo já perdeu 2 no começo do ano, o Marlon Freitas, e agora na metade do ano o Alexander Barbosa. Se perder o terceiro, aí, meus amigos, aí você muda o nome para Sociedade Esportiva Palmeiras de Rio de Janeiro, e também, ao mesmo tempo, não é interessante que o Botafogo negociar diretamente com um grande rival. O Botafogo vender o seu maior ativo para o Flamengo é um recado claro e direto para o torcedor que o Botafogo não mira mais projetos esportivos. É apenas um dinheiro ali para se salvar, para evitar o pior e a qualquer custo, né? Inclusive vendendo com um grande rival. Por esses motivos, eu acredito que essa operação do Flamengo não vai acontecer. O Flamengo não vai investir caro, não vai investir muito alto num jogador que está muito bem servido, municiado. O Botafogo não tem motivo nenhum para negociar com o Flamengo, não tem motivo para negociar com o Palmeiras, então eu acho que isso vai desandar pro futebol do exterior, tá? Mas é puro achismo meu. Rapaziada, agora, só pra gente encerrar aqui, eu quero perguntar pra vocês. Vale a pena ou não ter o Danilo? O que vocês acharam? Na Copa do Mundo, ele convenceu vocês? Vocês querem o Danilo do Botafogo? Ou vocês acham que não vale? Ou até quanto valeria o Flamengo investir fazendo uma proposta por ele? Eu acho que vocês deixem aqui nos comentários. E aproveito para recapitular. Deixa o like no vídeo, se inscreva no meu canal, porque eu sou o Gabriel, seu papo boleiro. Todo dia a gente fala de futebol por aqui.